ideias, hein? A Câmara de Vereadores de Ilhéus vai criar uma comissão parlamentar para apurar e pedir o afastamento do prefeito daquela cidade, Valderico Reis. A comissão foi aprovada ontem por unanimidade e vai pedir que o prefeito, acusado de favorecer os filhos em um processo de licitação, responda pelas irregularidades mesmo depois de afastado. A assessoria de Valderico Reis, que estava fora da cidade desde terça-feira, disse que ele já está em Ilhéus e à tarde vai receber a intimação da Justiça. O prefeito vai recorrer da decisão do afastamento. Agora são 13 horas e 30 minutos, 1h30 da tarde em Salvador. Aqui eu falo a Bahia, é o complexo de Odorico Paraguaçu. Tá cheio de odorico nessa Bahia. É impressionante, cada dia tem um prefeito ou prefeita. Atenção, povo baiano. Ano que vem tem eleição. Vamos votar certo, votar em gente honesta, que trate o dinheiro público como se fosse o próprio dinheiro, com cuidado. E agora é a vez do Fala Doutor. Pelo menos 10 milhões de brasileiros sofrem de depressão. O problema atinge pessoas de todas as idades. Falta de humor na maior parte do dia, sentimento de vazio ou culpa, baixa autoestima, indecisão, perda ou aumento de sono, letargia ou agitação, perda ou aumento de apetite. Tudo isso, sintoma da doença. Mas o que realmente é a depressão? Como diferenciar depressão de uma tristeza passageira? Existe tratamento? Para responder a estas e outras perguntas, vamos conversar hoje aqui no Fala Doutor com a psicóloga Carolina Azevedo. Boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, Emerson. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Quais são os sintomas da depressão? Então, antes de mais nada, para falar claramente, a depressão ela é uma doença, né? As pessoas não entendem isso. E ela tem tratamento, certo? Ela atinge em torno de 24 milhões de pessoas só na América Latina. Para cada 4 pessoas deprimidas, somente uma procura tratamento, né? Para cada homem deprimido, nós temos 2 mulheres depressivas. Então, de 40% a 60% dos suicídios estão correlacionados com depressão também. Vale ressaltar, Emerson, uma coisa muito importante, é uma dica para os familiares, né? Que eles se veem, às vezes, desesperados, sem saber o que fazer com aquele parente que está deprimido em casa, sem saber se é simplesmente só uma tristeza, se é uma falta de ânimo e o que fazer com ele. Porque, às vezes, eles recorrem a vários especialistas, a vários tipos de tratamento, de vitaminas, de estimulantes, de calmantes e não vem um resultado. E o que a gente percebe é que, na verdade, a depressão ela não passa simplesmente com um pensamento positivo, né? Seria bom se fosse assim. E aí eles começam a achar que é frescura, que é falta de força de vontade, e não é bem por aí. O que acontece é que o paciente deprimido, ele não consegue sair dessa depressão sozinho, e ele precisa do familiar para poder levar adiante esse tratamento. E o que a gente vê muitas vezes é que a depressão ela começa entre os 15 e os 24 anos de idade, mas hoje em dia ela pode se estender para qualquer tipo de idade, de classe social, e é quase que uma epidemia, digamos assim, é a doença do século, sem dúvida. Uma causa maior, qual seria? Olha, existem várias causas para depressão, né? O que a gente chama de causas endógenas e exógenas. Então, causas endógenas são aquelas causas do próprio organismo físico, biológico, espiritual, emocional. Causas exógenas são causas externas, familiares, culturais, financeiras. E o que a gente vê é uma combinação dessas duas causas, internas e externas. Então, uma delas, por exemplo, é a coisa da genética, né? A gente vê muito isso. A gente vê a distimia, que é uma depressão crônica, onde o sujeito ele vê o tempo inteiro mundo cinza, sem cor, sem nenhum sentido, né? A gente vê problemas de gravidez, de parto, de menopausa, as perdas de pessoas queridas, de entes familiares, a aposentadoria, transtornos obsessivos compulsivos, estresse pós-traumático, uma pessoa que foi sequestrada, que sofreu um acidente, drogas, álcool, algumas medicações também estão correlacionadas com a depressão, algumas doenças também, como câncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes, AIDS. Então, são muitas as causas, são multifatoriais, na verdade. O carinho da família é essencial, né? É fundamental, o paciente ele se sente totalmente indefeso em relação a qualquer tipo de atitude própria, e o familiar ele precisa levar o paciente para o tratamento. E o tratamento ele tem que ser completo, na verdade. Ele tem que pegar a parte física, biológica, que é com antidepressivo, através do seu psiquiatra, e o tratamento psicológico, porque se fosse assim, todo mundo só tomava Prozac e estava resolvido, né? E a gente precisa ter essas duas esferas, né? Tanto o antidepressivo como a psicologia. No antidepressivo, o que a gente vê é que o tratamento ele começa a surtir efeito entre 10 e 15 dias do tratamento. Só que ele perdura por pelo menos 6 meses.
E assim, a gente tem que dizer para o paciente que ele não pode suspender a medicação por si só. Né? Assim, às vezes no terceiro, no quarto mês ele está se sentindo bem e ele suspende, na verdade a depressão volta. E o interessante é que antidepressivo ele não causa dependência. Então assim, a pessoa tem que continuar tomando toda a medicação, só o médico é que pode modificar a medicação, trocar, trazer, digamos assim, a parada, ou aumentar a dose, ou diminuir a dose. Se a pessoa ela consegue fazer o tratamento completo, provavelmente essa depressão não vai voltar e atrelado a isso ela tem que fazer psicoterapia também. Falar em Prozac, tem gente aí, viu, que cuida de muita gente, que se não é esse tal de Prozac, ele é um antidepressivo, né? Para acalmar. Fecha aqui para mim, Roberto, por favor. Dá para fechar? Pronto, obrigado. Se não é esse Prozac, ficou nervoso, este rapaz, eu vou te contar. É uma coisa séria, porque as pessoas acham que toma 1, 2, 3 vezes e está resolvido. Na verdade, não é assim. Né? A terapia ela tem esse efeito assim, de fazer a pessoa pensar, né? Por que ela está nesse estado depressivo, o que ela pode fazer, por que essa ferida está aberta, digamos assim. E como a gente vê isso como uma epidemia, isso está muito relacionado à forma de vida da pessoa, dela buscar objetivos irreais, dela estar sempre se espelhando por coisas que não têm nada a ver com a sua essência particular. Ela é considerada como a dor da alma, a depressão. Então, assim, a perda da individualidade é muito grande. E o sujeito ele precisa resgatar desse fundo do poço que ele está. Né? A gente precisa fazer esse resgate junto com a medicação e a terapia. O familiar vai notar que a pessoa está meio triste. Durante quanto tempo que ela pode procurar um profissional e dizer, olha, quero cuidar da a partir de 2 semanas, se esses sintomas eles persistem, realmente o familiar ele precisa recorrer a um médico. 2 semanas? 2 semanas de tristeza, de falta de ânimo, de apatia, de problemas sexuais, de ansiedade, tremores, a sensação de perseguição, de sentimento de invalidez, de culpa, né, assim, tristezas constantes, pensamentos de morte, de suicídio, de menos-valia. Esses sentimentos perdurando por 2 semanas, a gente já pode começar a caracterizar que pode ser um quadro depressivo, sim. E o profissional que cuida disso é o psicólogo? Isso, o psicólogo com a psicoterapia e o psiquiatra. Ele precisa da medicação e dessa mudança de comportamento frente à vida. Tá bom. Muito obrigado, doutora Carolina, pela sua presença. Eu gostaria só de deixar meu contato, pode ser? Por favor, pode deixar. Então, assim, na área de psicologia, o telefone é o 9186-1550, tá bom? Muito bem. O Senado vai realizar uma sessão especial no próximo dia 8, quarta-feira, em homenagem ao seu ex-presidente, o senador Antônio Carlos Magalhães. Na sessão de ontem, a primeira do semestre, foram aprovados ainda um voto de profundo pesar do Senado e a apresentação de condolências à família de ACM e também à Assembleia Legislativa da Bahia, Câmara dos Deputados, Prefeitura de Salvador, Governo do Estado e ao Partido Democratas. Além dos senadores que assinaram o requerimento, outros parlamentares de vários partidos se solidarizaram com as homenagens à ACM. Antes do encerramento da sessão, o presidente do Senado pediu aos presentes 1 minuto de silêncio. A família foi representada pelo deputado federal ACM Neto. Estou retado aqui no Fala Bahia. Estando retada com a vida, com esses transportes, com essa estação da Lapa, com esses transportes demorados, que fica a pessoa horas e horas à espera e não aparece um transporte. Quando aparece, já horas que a gente perde até os compromissos que tem que fazer. Viu? E aqui a sujeira, está muita Lapa aqui, muito vazamento, muita coisa, que essa estação não é mais aquela que quando foi feita. Por isso eu estou azeda da vida mesmo com esses transportes. Viu? E que esse prefeito não está fazendo é nada. É o povo. O Fokker 100 da Ocean Air, que fez um pouso de emergência depois que uma das turbinas parou no ar na última sexta-feira, continua no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Técnicos da empresa estiveram no local examinando o equipamento. Segundo a assessoria da empresa, apesar do avião ter condições de voar apenas com um dos motores, os técnicos acharam mais seguro esperar a chegada de uma outra turbina, que deve vir da Inglaterra, onde fica a fábrica. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse um vereador, eu gostaria de fazer um bom trabalho pelas periferias, certo? Por onde não ocorre nenhum trabalho, certo? E as autoridades de vereadores, eles só procuram a pessoa no tempo de eleição. Deveria gostar de correr as periferias para depois fazer o trabalho.
Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Salvador com Fala Bahia, mostrando como os deputados estaduais receberam a notícia do rompimento do PDT com o prefeito João Henrique. E também detalhes da última audiência do caso Neilton. A gente volta já já aqui pela TV Salvador.